Sejam bem-vindos ao Plenitude, seu podcast para uma vida mais plena e saudável. Eu sou o Vitor Germano, seu host, e hoje nós temos de convidado o Dr. Cristiano Mrozhinski. Doutor, seja muito bem-vindo ao podcast e, por favor, se apresente. Muito obrigado pelo convite, para participar aqui. Sou o Dr. Cristiano Mrozhinski, médico intensivista, moro em Cascavel há mais de 15 anos, sou formado aí há 20 anos de medicina, sou coordenador da UTI do Hospital Retaguarda, sou coordenador também do hospital, da UTI 2, do Hospital Bom Jesus, Toledo, e hoje também estou na parte também presidente da Associação Médica de Cascavel e também sou parte da representante do CRM também. Fantástico. Doutor, hoje a sua especialidade, no caso, sua carreira é voltada para a medicina intensivista, correto? Correto. Para a gente poder explicar um pouquinho mais para o pessoal, para eles entenderem como é que funciona a medicina intensivista, que áreas em que ela atua e os processos que ela realiza dentro do setor da saúde. Então, a medicina intensiva é uma medicina, assim, que a parte mais fora a emergência do pronto-socorro, emergencista, tem o emergencista também, que é uma nova especialidade também, que já é de grande valor. A medicina intensiva, que é o médico intensivista, ele trabalha voltado nas UTIs. Então, ali, o paciente mais grave, o paciente que precisa de uma monitorização com cuidados especiais, uma pós-cirurgia grande, ou alguma cirurgia de risco, todos esses pacientes acabam indo para a UTI. Então, a gente trabalha exclusivamente com todas essas doenças que precisam de um cuidado intensificado, tem um cuidado intensivo, e ali a gente sempre lida com todas essas patologias, essas doenças graves aí. Focado justamente então nas partes mais graves, né, dos atendimentos, né, que nem você disse. Eu imagino que para algumas pessoas a parte de UTI nos hospitais pode ser um negócio um pouco até assustador pensar, né? Mas Sim. como que é para você estar presente nesse ambiente? Então, na UTI, às vezes a gente fala que meu ente querido foi para UTI. É assim, hoje em dia a UTI é um centro assim que a mortalidade é muito pequena, então muita gente sai, não é que vai entrar na UTI e vai pensar assim, entrou, vai falecer. Não, hoje em dia não. Hoje em dia a gente tem uma mortalidade, taxa de mortalidade é muito baixa, porque a gente cuida desde, assim, que nem eu mencionei, uma cirurgia de grande porte, vai para a UTI para a gente monitorizar para não ter nenhuma complicação, para ele sair com uma cirurgia, além da cirurgia, sair recuperado e uma recuperação excelente. Também uma doença grave, como teve a época de Covid, também todos vai para ventilação mecânica, precisa de droga vasoativa, a gente fala medicamentos que precisa ser contínuos. Então vai para lá, a gente cuida esse paciente, e é um cuidado assim que a gente fala. Às vezes tem um técnico, geralmente um técnico para cada paciente. Às vezes um técnico de enfermagem cuida 1 ou 2 pacientes. Aí tem enfermeiro, aí tem fisioterapeuta, tem nutricionista, tem a enfermeira, o médico, tem assistente social, psicólogo. Então é uma UTI, ela abarca uma área, assim, uma região multidisciplinar, que tem quase todas as especialidades lá que passam por lá também, dá orientação, e tem todos os profissionais de todas as áreas da saúde, né? Isso é interessante pensar porque, como eu disse, às vezes as pessoas não têm um conhecimento exatamente como funciona uma UTI. Sim. Então, é garantia para quem está lá de que ela está sendo cuidada no extremo. Ou seja, no maior nível possível de cuidado com aquela pessoa, Sim. de prevenção principalmente, né, que a gente fala, para poder evitar problemas de acontecer, né? Também, exatamente. Ali a gente, que nem o pessoal, a gente fala, você vai ficar sozinho? Não, ele fica cuidado 24 horas. Ali ninguém fica sempre atento, né? Temos monitor, tem tudo. Câmeras, às vezes, para mostrar, sensores, alarmes. Então, é tudo muito monitorizado. Então, hoje em dia, a tecnologia cada vez vem mais para ajudar nessa parte ali. E a gente, toda hora, está em cima. Passa visita constantemente. E a gente tem que chamar também as visitas multidisciplinares. Essas visitas a gente senta ali, caso por caso, fulano tal, a gente discute o caso dele inteiro, o que a fisioterapeuta tem de sugestão, todas as especialidades, a gente faz uma visita e discute todos os casos, todos os detalhes. Então, assim, o familiar, ele fica bem amparado, assim, pode ficar tranquilo que lá a gente cuida muito bem. Então, é uma coisa, assim, é grave, claro que em alguns casos, infelizmente, é uma doença muito avançada, às vezes a gente não consegue, acaba passando. Exato. Levando em conta toda a prioridade que uma UTI leva dentro de um hospital. Claro, não seria correto dizer que algo é mais importante do que o outro, mas você diria que a UTI em si dentro de um hospital, de uma instituição de saúde, é o ponto focal?
A UTI nos hospitais é sempre tem um prestígio assim bastante, como é que eu posso explicar? É um ponto também fundamental de um hospital também, junto com todas as áreas são fundamentais, mas que nem assim, a UTI é o recurso ali que precisa de ajuda, a pessoa, colega, que vai buscar a UTI para pedir ajuda. Às vezes também a gente ajuda também, não só a gente tá ali na UTI, se às vezes a gente nos hospitais de trabalho precisa de uma ajuda na enfermaria, em outro lugar, eles vêm pedir para nós, os colegas ali da UTI para ajudar, e a gente sempre está disposto. Então a gente é uma referência, vamos dizer assim, de todos os cuidados, né, intensivos mesmo, por isso que já é medicina intensiva. E que mais que e ali a gente também tem muitos procedimentos que a gente realiza na UTI em si, né? Tem assim como exemplo, além da monitorização, a gente tem a intubação, tem procedimentos que a gente faz ali invasivos dentro de uma UTI, por exemplo, um acesso central, a gente chama um dreno de tórax. Então, tem vários procedimentos também que fazem umas pequenas cirurgias ali também que faz na UTI. E a UTI trabalha em conjunto com todo o hospital, com o centro cirúrgico, com a enfermaria, com o pronto-socorro. Então, ali a gente... E Ou seja, é uma atividade multidisciplinar. multidisciplinar. Esse perfil da UTI, você diria que traz desafios específicos para conseguir trabalhar com uma equipe multidisciplinar? Precisa. Primeiro você tem que ser uma pessoa com muito conhecimento, né? Tem que estudar todos os dias. A UTI é um lugar que todo mundo tem que estudar constantemente, mesmo depois de formado, você tem que ficar estudando, não pode parar. Acho que todas as áreas são assim. E é, ali, assim, eu digo, ali também precisa muito ter uma relação muito boa, médico, familiar e a equipe. Quando a gente tem uma relação boa, a UTI funciona muito bem. Então a gente tem que ser uma pessoa bem equilibrada, tem que ter um controle sempre. Não é fácil. O controle emocional, né? Emocional, Porque... que tem, às vezes, quando a gente convive com vidas, às vezes a gente Exato. perde uma vida muito querida ali do lado. A gente também afeta o médico, a equipe, se afeta também com a entidade, né? Então, às vezes, com a pessoa que perde ali, o ente querido de algum familiar. Então, a gente tem que ter sempre a parte emocional ali equilibrada, né? Exato. Eu imagino que seja um grande desafio você Sim. trabalhar a parte emocional. A gente sabe que em toda a área da medicina o emocional pega muito. E Sim. pensando na UTI, que é a unidade de tratamentos intensivos, você lida com, como você disse, uma multidisciplinaridade, ou seja, muitas pessoas. Você lida com as famílias, que nem você disse, e os Sim. seus outros profissionais, não necessariamente os outros médicos, mas tem outros profissionais que estão ali para ajudar no dia a dia, né, para manter a alimentação daquela pessoa, para manter as necessidades dela. Então é muita gente tendo que lidar com a sua parte emocional em um ambiente que é um pouquinho mais complicado, né? Como que é essa experiência ali? Vocês trabalham alguma técnica entre os médicos? Existe alguma orientação para conseguir manter essa fortitude mental? A gente tenta, assim, ter sempre é difícil explicar essa situação, né? Um pouco, mas a gente tem sempre controle. Tem que estar super bem também fora da UTI, né? Você tem que ter uma relação, um lazer também fora, tem que ter o tempo de descanso, tem que estar na UTI, a gente fala assim, todos os profissionais, ele tem que ter um tempo de descanso antes e após, não chegar. Se a pessoa chega com muito esgotamento físico, mental, acaba prejudicando. Então a gente sempre fala para todo mundo, tem que estar descansado. E às vezes algumas pessoas precisam procurar às vezes até os seus psicólogos e coisas, e acompanhamento, mas o que a gente trabalha muito na UTI é a humanização. Hoje em dia, a humanização é uma coisa assim que cada vez a gente vai aperfeiçoando mais. Temos que aperfeiçoar essa relação que a gente, que nem eu mencionar, médico, paciente, equipe, e a gente tenta trabalhar com muita humanização. Até o governo federal, essas coisas, a gente está fazendo projetos para ter essa humanização, cada vez ter uma parceria maior, ter às vezes a visita estendida para o familiar entrar, uma visita, a gente conversar com os familiares mais tempo, com o próprio paciente ali que está ali na UTI, porque tem muitos pacientes que na UTI não estão entubados, sedados, estão acordados, e a gente chama a psicóloga para conversar com eles, a gente passa lá a conversar. Então a gente tem que tentar, sempre fala assim, vamos humanizar, sempre sentar ele na poltrona, vestir ele da cama. Então chama a nutricionista, passa todo dia lá perguntando o que o senhor gosta de comer, segundo as doenças que ele tem, vai se adaptar à alimentação, mas conforme também ele gosta. Então, o fisioterapeuta me pergunta o que você gosta de fazer mais, você gosta de fazer. Então, a UTI hoje em dia é um lugar que a gente tenta de tudo humanizar
É para ter uma relação. Hoje, um grande desafio da humanização, em minha análise, seria justamente o fluxo que os hospitais enfrentam. Sim. Quem já passou por uma UTI, quem já passou por internamento, seja você como paciente ou ocupante, você sabe a realidade, às vezes, da instituição, que é de sobrecarga. Uhum. Né? Então, a gente tem um fluxo muito grande. E isso é um problema, creio que mais estrutural do que de equipes, né? Mas para a gente poder comportar todos esses pacientes. Então, às vezes, essa sobrecarga acaba afetando o cuidado que a gente consegue dar direto para o paciente. Então, ele precisa dessa atenção, mas a gente tem uma linha gigantesca de pacientes que também estão precisando dessa atenção. Então, eu entendo que é um grande problema hoje nessa sobrecarga que a gente enfrenta, né? Esse que você falou agora, esse ponto é o ponto que eu achei que é a dificuldade maior que eu tenho. Às vezes a UTI está lotada e tem gente lá fora precisando de vaga de UTI. Pedindo, às vezes, na central, que a gente tem a central de regulação aí do estado, da região, pede vaga para UTI e não tem. Isso é a parte mais difícil que eu acho da medicina ali, é a falta de estrutura, que nem você mencionou às vezes. Falta de leitos suficientes para tantos pacientes que acontece, às vezes. Principalmente quando vem alguma pandemia, uma endemia, alguma coisa assim, que nem dengue ano passado, que veio em março do ano passado, sobrecarregou também os hospitais. E fora a outra época da pandemia, que já passou, também sobrecarregou muito, e que não tinha nem estrutura para tanta gente que tinha na época. Hoje também, às vezes, tem o que nos preocupa muito hoje em dia, fora que temos uma doença que causa todos os dias, que é o trauma, que é o acidente. Que, então, às vezes, você fez um politrauma, um acidente de carro lá e precisa de vaga do UTI e não tem. Então, isso a gente fica o coração partido um pouco, porque a gente fala assim, queria trazer e não tem. Essa a gente sente um pouco. Eu, pelo menos como pessoal, né? Pessoalmente, eu me sinto que, às vezes, essa dificuldade de não conseguir oferecer o atendimento. Exatamente. Né? Existe algum movimento que está tentando mudar esse cenário hoje? Porque existe. Hoje, o nosso governador aqui da parte do estado, o secretário de saúde daqui, ele é muito empolgado. Como eu digo, ele aumentou muito a vaga de UTI, aumentou, que nem o HU aqui de Cascavel, eles têm 60 leitos de UTI. E o Retaguarda aqui, que trabalha, tem 10. O Bom Jesus tem 24 leitos de UTI. Então, assim, aumentou. Daí veio outras cidades do interior aqui, Assis, que não tinha UTI, que é Assis Chateaubriand, também da região, abarca também mais 10 leitos. Acho que foi Palotina também, mais 10 leitos. Então, o regional, que é o hospital lá que abriu lá de Toledo também, mais 10 leitos. Então, isso acabou vindo de uns anos para cá, aumentou bastante. Depois da pandemia, na verdade, mudou muito o cenário. Quais são as principais mudanças que você diria para a gente? A pandemia que veio de bom foi o aumento dos leitos de UTI, que nós estávamos bem defasado. Então, assim, a pandemia é uma coisa muito ruim, mas às vezes quando trazem coisas, assim, trouxe esse aumento de leitos, esse aumento de estrutura das UTIs, ventiladores novos que veio todos os estruturados na época. Então, assim, na pandemia, assim, eu trabalhei todo, né, convivi, abria na época do Retaguarda, nós abrimos nessa época da pandemia e veio tudo estrutura nova, todos os equipamentos e ficou esses equipamentos, esses ventiladores. Precisamos se renovando agora, né? Mas traz muitas coisas boas nessa parte. E hoje em dia, sim, diminuiu também a parte do UTI, está mais controlada, está melhor, porque não era como antes da pandemia, eu trabalhei também, eram muitos pacientes precisando de vaga do UTI e não tinha. Porque o HU na época tinha 14 leitos só de UTI. Adulto, né? Tô falando desses leitos que eu tô falando, é tudo de adulto. Tem as crianças e as neonatal. Então, depois disso, veio para 60 leitos na pandemia e ficou 60 leitos no HU. O governo ali atualizou e está mantendo. Então, o governo estadual, assim, nessa parte, ajudou muito, né? Está ajudando bastante. Perfeito. E como nós comentamos no começo do episódio, você hoje é coordenador de UTI no Bom Jesus e no Retaguarda. Sim. Como que essa mudança de paradigma de ser só um profissional atuando ali na atividade para alguém que faz essa gerência mudou teu dia a dia, né? E a visão sobre tudo que está acontecendo. Sim. A UTI do Retaguarda, por exemplo, é municipal. Ele é coordenado pelo município de Cascavel. E ali ele traz assim, é totalmente 100% SUS. E é um atendimento espetacular. Vocês convido para conhecer também, quem quiser conhecer. O atendimento lá, a equipe é fabulosa. A gente lá, por exemplo, como coordenador, a gente fica sempre atualizando, fazendo reuniões, tudo que para poder melhorar. Então, aperfeiçoar. No Bom Jesus também, nós temos lá, o Bom Jesus é uma fundação, praticamente, acho que 95%, 90% é SUS. Então, eu trabalho numa entidade bastante na parte mais da área dos mais carentes, mais necessitados.
E lá no Bom Jesus também a gente trabalha, tem uma equipe muito boa. A coordenadora, a superintendente, que é muito dedicada. Precisa muitos recursos, sempre tem que correr atrás Com de recursos, certeza. porque é uma fundação que não consegue manter sozinho com a verba do governo federal, não é insuficiente. Então eles precisam atrás de recursos. Toda hora eu vejo Como funciona esse processo para a gente conseguir recurso para ajudar os hospitais? recursos, eles têm vários eventos, às vezes fazem projetos, apresenta para algumas pessoas que apresenta para parte federal, para o deputado, um projeto para trazer esses recursos, às vezes consegue recurso de alguma entidade tipo Itaipu, qualquer. Quando é algum que quiser doar, ou a parte é só procurar lá, hospital, e Que o pessoal vai estar aberto às tá aberto. doações. Você tem doações, às vezes, de leite, às vezes precisa de alimentação, daí eles abrem um mercado lá e todo mundo, principalmente as empresas lá da região, fazem as doações. E eles sempre ficam pedindo, né? Algum evento também, às vezes fazem um evento, uma feijoada, tem que fazer tudo isso para poder arrecadar dinheiro para reformar alguma coisa, tipo, reformar, um exemplo, uma cozinha lá, precisa recurso. Então, às vezes fazem um evento para ter lucro, para poder ir lá. É sem lucro, sem fundos lucrativos, é só para Correto, manter a correto. entidade, igual o Retaguarda. Ou seja, é muito importante estar apoiando essas iniciativas. Isso. E hoje, para a gente descrever, como é que é a função de um coordenador dentro de uma TI? Qual que é o seu dia a dia dentro lá? Então, eu sou coordenador, além também rotineiro, passo no Retaguarda, e no Bom Jesus sou coordenador também. Então, o que faz todos os dias? Eu tenho contato com os médicos que trabalham também comigo. A gente liga, conversa, algumas vezes final de semana, toda hora eu estou presente 24 horas com o celular à disposição. Então, qualquer intercorrência que o médico lá que está lá tem dificuldade, ele me liga. Ou a equipe de enfermagem também, não é? Toda a UTI em si. E a gente está ali para tentar resolver. Vai atrás. Outra é eu passo visitas, a gente faz as visitas multidisciplinar, que a gente reúne e faz as visitas e conversa, discute o caso por caso. E a gente também sou responsável pela escala dos médicos, de fazer a seleção, qual médico vai trabalhar no UTI, qual não vai. E isso tudo sou eu que tenho que fazer nessa parte, correr atrás. E a gente vai discutindo sempre todos os temas, e quando tiver alguma dificuldade, me procuro, né? Falo, ó, precisamos conversar com aquela família, daí eu marco uma reunião com a familiar, a gente faz uma reunião familiar, reúne todos numa mesa, senta a família inteira, por exemplo, todos. E é isso. Eu e às vezes um médico, toda a equipe também chamamos às vezes, e fizemos essa conversa, essa dúvida, tirar todas as dúvidas do paciente e do familiar. Tem também trabalho, a gente hoje em dia nas UTI tem também o tema de cuidados paliativos em alguns casos, que são as doenças crônicas, terminais e que já estão em processo mais ativo, assim, que estão em risco de ir a óbito a qualquer momento. Então, esses pacientes também têm que fazer uma reunião familiar e discutir sobre o caso, sobre explicar como dar uma qualidade de vida para essa pessoa que está em fim de vida às vezes. Então, a gente precisa dar uma qualidade. Hoje em dia é muito importante a humanização e a qualidade. Essa pessoa precisa ter a maior qualidade possível às vezes na sua fase final de vida, né? Precisa ter um atendimento, é muito importante, tanto para o familiar como o paciente e o cuidador. Exato. O cuidador também, a gente sempre esquece o cuidador, eu sempre falo, e o cuidador também está sofrendo lá. Então ele tem que dar atenção aos três, né? É isso. O cuidador, ele é uma peça essencial, porque ele está se dispondo de uma energia muito grande. Às vezes as pessoas não conseguem entender isso, mas você cuidar de alguém que está com uma necessidade tira muita energia de você. Sim. Então é um processo que precisa de preparo. E esse tratamento que você fala é o que vai muito além de simplesmente saiu do hospital, beleza. Não. O tratamento em si ele vai além. Então, nesses casos que você falou mais paliativos, o pessoal que já está passando por um processo mais perto ao fim, né, da sua jornada, é um processo que vai ser contínuo. E você tem que tá ciente disso, mas também saber trabalhar toda a carga emocional que vem junto. É cansativo, você tem que se empenhar para fazer aquilo acontecer, para poder entregar, que nem você disse, a qualidade para aquela pessoa. Né? Porque senão ela também pode acabar se sentindo culpada, pode se sofrer junto com o processo, né? Sim. Além, claro, de toda a parte física, né? Exatamente, que nem a UTI é isso. Daí também outra coisa que nós temos que fazer na UTI é a rotina sempre. Ter rotinas,
protocolos, que a gente tem protocolos de todas de tudo, né, modo dizer assim, né? Protocolos de sedação, protocolos de extubação, protocolos de ventilação mecânica. Então a gente renova. Então o coordenador, a função assim, em si, trazer as novidades, aperfeiçoar e junto com os colegas ali vai discutindo. Hoje você trabalha, então, também para aperfeiçoar os processos da Sim, área médica, então. isso, a parte das coordenações a gente vai renovando sempre com a equipe lá, né? A gente senta todo ano, a gente tem que às vezes renovar algum protocolo. Agora, uma É. pergunta importante. Vamos ver. Se tivesse algo que você mudaria nos processos, alguma melhoria que você pudesse trazer, o que você faria mediante o ambiente das UTIs que nós temos hoje? Hum. A gente, pois é, que melhoraria é assim, ou precisaria um pouco mais de verba financeira, né? O governo federal, por exemplo, o internamento, né, que é o chama as AIH, autorização de internamento hospitalar, precisaria aumentar esse valor, porque o custo vai tendo muito custo. E a gente quer às vezes adquirir um produto lá, um oxímetro, às vezes não tem às vezes o recurso, porque fez a escassez do parte financeira. O mais difícil que eu queria era a parte financeira, que eu trabalho com o hospital SUS, né? Tudo hospital que não tem verba assim de fora, o único recurso é o SUS. Então a gente precisa sempre ter a atenção dos políticos, da gestão pública, sempre preocupada com essas pessoas que precisam muito de nós, né? Precisam de nós e eles são bastante assim carentes. E outra coisa que é importante que eu vejo é o pós-UTI, pós-alta, que esse que eu queria, que precisaria ter que eu vejo, precisaria ter um consultório. A gente fala de pós-alta, para acompanhar esses pacientes que saíram da UTI. Essa é uma coisa que falta, que precisaria ter um projeto, isso já é um projeto federal, eu acho, algo para poder. Então, as pessoas que nem ficou um mês ali internado, um politrauma, ficou com sequelas, mês que seguinte passar de voltar ao consultório do intensivista, ou um cuidado se uma doença grave terminal, um paliativista, essas duas áreas para você acompanhar, né, esse paciente, o que precisa de resolver, o que precisa ser encaminhado, porque ele tem muitas, nós salvamos a vida dele aqui, mas tem as sequelas que ficou de algumas doenças. Então, todo mês que a gente ia acompanhando, a gente ia tratando essas sequelas. Precisa reabilitar, encaminhar, daí a gente poderia, o consultório, que está faltando essa parte, de encaminhar ou para o fisioterapeuta ou para o nutricionista para melhorar esse aporte, às vezes nutricional, que perdeu muito na UTI, ou encaminhar para algum especialista, por exemplo, um problema renal, por exemplo, uma insuficiência evoluiu para uma insuficiência renal crônica, encaminhar para o nefrologista e esse consultório ter um pouco mais de um acesso mais direto, para não ficar, porque às vezes a gente pode fazer encaminhar para um especialista e demora, às vezes, pode acontecer demorar semanas, às vezes meses, e aí você está perdendo uma reabilitação desse paciente. Exato, você trata o paciente para perder o trabalho que foi feito após ele sair dali. Isso. Então, É o pós-alta que a gente fica preocupado, que às vezes quem que vai acompanhar esse paciente? Hoje, nós aqui em Cascavel, nós temos o PAID. Lá em Toledo também tem um EAD, acho que é um programa também de atendimento domiciliar. Nessas duas cidades, que isso é um exemplo para o Brasil, que tem essas duas instituições também públicas, também são SUS. Esses aí tem um acompanhamento. Então, se deu alta e tem sequelas importantes, esses pacientes que têm sequela, o PAID vai acompanhar. Então, eles vão acompanhando, eles fazem tudo nessa parte. Então, essa parte tem essa perfeição. Mas os pacientes que não vão para esses programas com o PAID ou outro atendimento domiciliar, ficam meio sem recurso. Então, se a gente tivesse esse consultório para acompanhar esses pacientes que não estão acompanhando para essas duas regiões, ou de outras cidades, por exemplo. perfeito. Cidades de Cafelândia, Capitão. É uma necessidade grande que a gente precisa acompanhar. Isso. Já pude ver muitas pessoas saindo de hospital, precisando estar seguindo seu tratamento, que a parte mais importante às vezes é o pós, e não conseguindo. E hoje, além da coordenação das UTIs, você está à frente como presidente da Associação Médica de Cascavel. Né? Sim. Como que essa instituição, perante os problemas que a gente falou, ela tem influência? Ela é algo que está desconexo dessas questões? Ela tem um outro objetivo? Como que ela atua? Agora, a Associação Médica eu assumi assim, isso aí é uma dedicação sem fundos lucrativos, é um prazer, assim, tentando estar ali para promover um bem-estar aos colegas médicos e se distrair também, fazer um network, fazer um evento,
A Associação Médica é uma entidade sem fundos lucrativos também e que está aqui há 55 anos já em Cascavel. Hoje completou esse ano 55 anos e precisamos essa entidade, assim, o que eu tenho é difícil hoje em dia as associações manter umas associações. Eu vejo assim, eu assumi em 2023 a diretoria. Como presidente já estava nos anteriores, mas como outras funções. E essa vez assumi como presidente e a gente vê muitas dificuldades nesse sentido, assim. Eu peguei pós-pandemia, então também caiu muito, diminuiu todos os esportes, aluguel, todas essas coisas, eventos. Então tivemos que começar do zero novamente, com dívida. Entendo. Né? Então, e ela é assim, hoje em Cascavel nós temos 1.900 e poucos médicos em Cascavel. É uma quantidade boa, é uma referência da região, é uma referência do estado até, às vezes de outros lugares, porque vem bem pacientes de outros estados, de outros países, consultar aqui e fazer o Exatamente. tratamento. É um polo de médicos de alta qualidade que nós temos em Cascavel. Então, a gente precisa também ter uma associação ao mesmo nível desses médicos. Precisa fortalecer. Hoje nós temos 15% só dos médicos que são sócios da Associação Médica. E a gente quer trazer essa quantidade de médicos mais se associar à associação. Porque quanto mais médicos tiver sócios, por exemplo, hoje nós conseguimos 50% dos médicos, 1.000 médicos ser sócios. A entidade se fortalece muito, além de melhorar a estrutura, melhorar o network, melhorar os esportes. Lá nós temos futebol, temos beach tênis, salões de festa para alugar, que eu gosto, assim, priorizo na meu mandato é o associativismo. A gente tem que manter uma associação forte. Não só, eu falo assim, não só a associação médica, eu queria que as outras associações também fossem fortes. A associação, por exemplo, na nossa frente ele tem a associação dos jornalistas, que eu peço assim que todos das suas áreas, das suas classes, se associam a essas associações. Que é uma entidade assim que sem fundos lucrativos é para o bem-estar da sua classe, é para crescer. Quanto mais forte ela tiver, mais força ela tem tanto para o médico como para a sociedade. Se você passa também para a cidade, você passa lá numa associação, vê uma associação bonita, quem mora ao redor ali vê, nossa, temos uma entidade, um lugar bonito para frequentar. E a Associação Médica hoje nós abrimos também para não médicos também. Então, às vezes o cara quer jogar, um colega lá que está jogando tênis, hoje temos um dos melhores professores estão lá de aulas de tênis. Então, se ele não é médico, ele quer jogar o tênis, ele vai lá, conversa com a Associação Médica e ele conversa com o professor e começa a ter as suas aulas de tênis, beach tênis. Então, a gente abriu, porque a associação é uma associação médica, mas também aberto para a sociedade. A gente tem o objetivo também de abrir, temos vários projetos, por isso que precisamos do município, do apoio do Estado, para projeto social. A gente quer criar lá, porque a gente tem a quadra de tênis, a gente está fazendo mais uma agora, uma quadra de tênis, com o apoio de uma parceria privada, de uma construtora da FD, uma construtora que veio para cá forte, que nos está ajudando a fazer mais uma quadra de tênis. Então vamos ter duas quadras de tênis, uma já está funcionando. E dar aulas, nós queremos fazer aula social para pessoas carentes da região. E a gente está tentando fazer um projeto, levando para a prefeitura, para o estado, para o ano que vem, para a gente dar essas aulas, porque está sobrando, tem aquele tempo. Por exemplo, amanhã está livre as quadras. Então, se a gente colocar crianças a aprender a jogar tênis, é um esporte que eles saem da rua e estão se dedicando a um esporte que no futuro isso pode ajudar eles a desenvolver, ter aquela cooperativismo, a união, tudo. Então a gente tentando vários projetos fazer, né? Legal, perfeito. Inclusive a gente ia até entrar como que associações elas podem estar promovendo valor também para a comunidade, não só para a classe, mas é interessante ver esses projetos voltados ao bem-estar, né? Que você falou, o papel Sim. da associação, para trazer isso para a população. Hoje, então, o foco de vocês é promover o bem-estar dentre a sua classe médica, conseguir dar suporte para esses profissionais, né? Isso. Além desse aí, também parte científica, a gente está tentando, quanto mais médico tiver sócio, a gente consegue trazer trazer um projeto científico, trazer aulas, aperfeiçoamento, trazer outras pessoas de outra área, do IA, contratar as pessoas lá para apresentar para o médico as novas tecnologias. Então, quanto mais a gente pede, quanto mais sócio, mais forte vai ser a classe. E assim, você doa um valor lá pequeno, uma mensalidade.
Às vezes nem usa no início. Tem médico que às vezes não vai usar no início, hoje. Mas daqui 1 ano, 2 anos, se a entidade estiver forte, a gente vai trazer muito mais recursos. Ele vai usar daqui 1 ano, 2 anos, ele, seus filhos, seus familiares, seus parentes. Então a gente sempre fala, ajude associações, ajude a sua entidade, a sua classe, ajude a associação, que nem jornalistas, ajude a sua associação, quem é lá do advogado, todos esses, a administração, contabilidade. Correto. A gente pede assim, a união faz a força. Por isso que eu falo, eu estou ali, assumir essa presidência para tentar unir. Quanto mais, não podemos perder essa união. Porque a gente, quanto mais forte, quando tiver qualquer problema na sociedade, tanto para o médico como para a sociedade, eles vão buscar uma entidade forte. Se a associação estiver forte, a gente está ali para ajudar. E a gente está ali, assim, é uma doação que eu estou fazendo ali, mas assim, eu, os outros colegas, toda a diretoria que está lá, e depois é uma doação que eu estou fazendo nesse período. Depois eu saio, vem outro. E a gente vai passando. Perfeito. Para você, como é que é estar nessa posição de presidência da sua associação médica, né? E como que é para você também a experiência de fazer parte dela, né, enquanto profissional? Tudo é uma experiência, né? Tudo a gente vai adquirindo lá também. E é um trabalho árduo, né? Que a gente está ali se dedicando. Tem que tirar um tempo da sua vida, né? Assim, além do teu plantão, do teu trabalho, da sua coordenação, da sua família que está ali, os filhos, você tem que tirar também uma parte para a associação. Mas assim, o bem-estar é assim, se eu sair dali, uma associação que trouxe mais sócios, mais forte, para mim já estou satisfeito. E de adquirir a experiência de estar ali na frente, nesse momento, promovendo esse bem-estar, essa promoção, esse crescimento. E para mim é uma satisfação, né, isso. Perfeito. É interessante ver essas transformações no cenário, né? Principalmente buscar trazer a fortificação das associações, mas também, que nem você disse, a parte de tecnologia, né? E evolução dos processos. Eu vejo que você é uma pessoa que está à frente disso, né? Então tu deve ter conhecimento também de novas técnicas, processos, tecnologias que vêm para ajudar não só a parte de TIs, mas também os outros profissionais também na área clínica, né? Eu imagino que estejam algumas coisas hoje se destacando, mudanças de como a gente trabalha, essa parte de cirurgias também, robótica, que vem muito forte para ajudar na medicina, né? Exatamente, hoje, como a gente falou, hoje Cascavel também tem um polo de médicos de alta qualidade, e com a robótica, com a tecnologia. Então, se a gente pode trazer também, se está forte a associação, trazer mais tecnologias para apresentar para os colegas, trazer profissionais de outras áreas para mostrar como é forte. E Cascavel hoje precisa, assim, a gente pede aqui muito o apoio de todos, né? Nós já temos o apoio da prefeitura muito, mas precisamos do apoio de toda a sociedade, porque se nós tivermos um exemplo, um polo de médicos aqui, de alta qualidade, que vem pessoas de fora, acaba trazendo muita verba para o município. Porque se vem um paciente de outra região, ele não vai só fazer a cirurgia, ele vai usar hospital, cirurgia, hotel, hospedagem, comida, roupa, os medicamentos, tudo vai ser comprado aqui. Então vai se tornar um ponto turístico, às vezes, da saúde, mas assim, pode dizer assim, para poder um polo de alto nível. E ainda agora vem a robótica para cá, tá vindo o Hospital São Lucas, o Hospital Policlínica, a Unimed, uma entidade forte ali que também promove cada vez mais tecnologias para cá. A prefeitura também trabalha dentro desse polo. A gente trabalha, eu também sou, no retaguarda, sou um médico da prefeitura, servidor público. Então, sempre eles trazem aperfeiçoamento para os profissionais. Então, a gente tem que renovar, né? Tem que estar sempre na frente dessas novidades, né? Perfeito, é importante a gente estar conseguindo fazer essa parte. E com a gente passando por uma mudança forte após a pandemia, tu diria que teve uma mudança grande, tecnológica, presente nos hospitais, ou foi um foco mais estrutural que a gente conseguiu trazer? Não, a gente trouxe conhecimento também. Que a gente, quando veio a pandemia, a gente não sabia lidar muito com é uma doença nova, não sabia, tinha muitas coisas que a gente desconhecia. E ainda desconhece algumas coisas, mas a gente aperfeiçoou muito a técnica, o cuidado. E além disso também veio, que nem se falou, a estrutura, se estruturou, aumentou os leitos de UTI, hospital, aí, por exemplo, o HU vem crescendo todos os dias, todos os anos, tem obras ali realizando. O Hospital Bom Jesus também tem um projeto grande lá em Toledo para crescer, fazer um hospital novo, e precisa de recursos. Eles estão atrás de recursos para construir um hospital de 500 leitos.
É um hospital, assim, maior que o HU, praticamente. Que o HU também vai chegar até lá, vai chegar até esses 500 leitos aí que precisa. Nossa cidade, nossa região cresce muito. Nossa cidade Cascavel é um polo de crescimento impressionante. Então, Exatamente. a saúde precisa acompanhar. Então, o Bom Jesus, que eu vi lá, eles lançaram o projeto, já está aprovado o projeto, a estrutura, já tem o terreno, já tem o local, agora só precisa o recurso. Eles Exato. estão... Hoje tem uma disputa muito interessante, acho que o pessoal conhece, entre os municípios de Cascavel e Toledo. Então, Sim. assim, um tenta ser melhor que o outro. Em alguns lados, talvez isso possa trazer falta de união, né? Então, a gente teve um problema clássico de aeroporto aqui. Então, Uhum. nós acabaram surgindo dois, em vez de um de Sim, maior complexidade. Mas para a área médica, isso traz frutos muito interessantes. muito. Que é um hospital grandíssimo porte que vem surgindo em Toledo. 500 leitos, é um porte gigantesco. Uhum. E agora, o HU, que nem você disse, vem trazendo melhorias. Isso traz uma visão otimista pra gente de futuro referente à saúde, porque é estrutura, é investimento em capacitação, humanização, tecnologia, principalmente para atender todo mundo. Isso. Exatamente, que nem eu falo. O HU, ele com o secretário Beto Preto, que é o secretário de saúde, ele vem sempre ajudando muito para crescer. Igual o Retaguarda ele também ajudou, mandou uma verba ali para crescer, que o Hospital Retaguarda também vai sair um centro cirúrgico. Tá para ser inaugurado esse ano. Se Deus quiser, todos os projetos andarem em andamento, tá em pleno vapor lá. Só que aí depende de tudo, até o acabamento da estrutura. Mas vai ter centro cirúrgico, vai ter cirurgias de pequeno porte. Então, tem uma expectativa muito boa pro cascavelense e para a região. E Toledo também, essa referência, falou, na saúde não existe isso. Eu trabalho nos dois lugares e acompanho. E é uma união. Inclusive até a gente tem o SAMU ali, o CONSAMU. Ele regula a 10ª regional e a 20ª regional. E mais as outras regionais também, que pega Foz do Iguaçu, ali acho que Pato Branco, Foz. Hoje em dia, a abrangência do Consamu é de 44 municípios, chega próximo a Foz e chega não tão próximo a Curitiba, mas tem uma abrangência aqui comandado por Cascavel muito grande. Inclusive, a competição, a gente fala, é uma competição amigável, né? Então, assim, a Isso. gente é em busca de melhoria, né? Exatamente. E a saúde, assim, a gente trabalha com todos em conjunto. A Secretaria de Saúde, a Prefeitura Municipal de Cascavel de Toledo, de todas as outras prefeituras. Então, tudo na saúde, assim, não tem essa... Ainda bom, ainda fico muito contente que não tem essa briga. Como as outras, né, você mencionou do aeroporto, que teve aquela época, aqueles conflitos, podia ter feito um grande, né, no meio dos dois municípios. Exato. Mas não aconteceu. Mas na saúde, graças a Deus, não tem esse conflito. Se existiu alguns anos atrás, hoje não existe mais. Então, a gente trabalha tudo em conjunto, tanto... Tem dificuldade lá em Toledo? Vem para cá. Tem dificuldade aqui? Vai para Toledo. Hoje, onde tiver vaga, por exemplo, tem pacientes hoje que acaba internando, às vezes, na UTI de Cascavel lá em Toledo. E vice-versa. Exato. Porque hoje trabalhamos, todo mundo é igual e não tem pobre, rico, né? Não tem diferença. Todo na mundo é saúde, ser humano. todo mundo é ser humano, na saúde todo mundo é igual. Exato. E a gente trata iguais todo mundo. Perfeito. Foi um prazer ter essa conversa com você hoje, Dr. Cristiano. Se você puder deixar um recado final pro pessoal, quiser falar um pouquinho mais onde te encontrar, por favor, sinta-se à vontade. Eu quero agradecer pelo convite, fico muito satisfeito pelo convite, muito agradecido. E assim, o que eu peço é que nós trabalhemos sempre em conjunto, em equipe. Que a união faz a força. Sempre, essa é uma coisa que nós temos que colocar não tem agora briga política seca. Agora aqui na nossa região temos que trabalhar em prol à sociedade, em prol ao município, em prol ao ser humano. E nós temos que crescer e evitar todos esses conflitos. E peço assim, que as pessoas, as empresas, também se doem um pouco às entidades, à parte pública, ao SUS, quem muitos já fazem, né, mas os que não fazem também ajudar. E ajudar a sua associação, né, sua classe, e fortalecer, porque a gente precisa hoje de uma medicina de alta qualidade. Nós precisamos fortalecer os médicos, sempre ter médicos de alta qualidade, medicina de alta qualidade. Esse é o meu objetivo e quero que todos, assim, que a gente reforce, que a gente não sabe como é que vai ser o dia de amanhã. O que a gente tem de dificuldade é o curso, muitos cursos, por exemplo, em medicina, por exemplo, tem muita gente formada e se forma muito. E às vezes não estão tão preparados alguns. A gente precisa, mas o objetivo depois de formado ali, nós como médicos, formar
dar esses profissionais e se tornar de alta qualidade. Então, esse é o nosso E objetivo. além do teórico e do prático que eles tiveram na formação e mostrar a realidade mesmo, Mostrar a informar realidade. essas pessoas. Isso, e que Deus abençoe, que sempre temos um futuro aí, um grande futuro para nós. Fechou. Muito obrigado, Obrigado. doutor, e obrigado a todos. Obrigado.